Infelizmente, a condição de muitas pessoas nos dias atuais, falando de família, casamento, relacionamento, é esta condição aqui. Pessoas em pedaços, em cacos, pessoas quebradas por dentro, pessoas que tiveram, sabe, o seu coração partido, tiveram suas esperanças anuladas, destruídas, tiveram seus sonhos tornados em pedaços. E talvez é exatamente isso que o senhor, a senhora que me acompanha no programa de Luxemburgo de hoje tem vivenciado. Você se casou pensando que seria uma coisa, mas você está a viver outra, completamente diferente. Você se entregou a um relacionamento, a um amor, e hoje essa pessoa a quem você se entregou tem sido a pessoa que mais te machuca, que mais te fere, que mais tem te feito mal. Saiba, minha amiga e meu amigo, que o que está a acontecer com você é que você está quebrado ou quebrada por dentro. E no programa do Luxemburgo de hoje, vamos falar como você deve fazer, não para colar os pedaços, mas para ter o seu interior completamente reconstruído, transformado, renovado. Inclusive, você vai acompanhar agora a história, o depoimento da senhora Luciana e do Vitor. Eles que ambos, dos seus lados, foram pessoas quebradas. Cada um tinha os seus próprios problemas e você imagina, né? Duas pessoas quebradas, unidas, vão ter o quê? Um casamento quebrado, uma família quebrada, um relacionamento em pedaços. Vamos acompanhar a história deles e se você está sofrendo neste momento, você pode ligar pelo +352 661 483 761. Estaremos aqui para atender e para lhe ajudar. Os problemas que eu tinha vieram para o namoro. Eu era muito descontrolada, eu tinha assim dupla personalidade. Por volta dos meus 10 anos, eu já comecei a sofrer com problemas espirituais. Eu já via vultos, eu ia para a escola e já via pessoas a perseguirem-me, dava-me aquelas crises de ansiedade. Eu chegava na escola e tinha desmaios constantes, mas não havia uma razão específica o porquê daquilo tudo. E o que é certo é que os anos foram passando e eu cada vez fui ficando pior. Fui ficando uma jovem muito nervosa, tinha muitas crises de ansiedade, tudo isso começou a arrastar uma depressão. Eu tomava em média uns 10 comprimidos por dia, depressão, eu não dormia, então tomava para dormir. Atrás disso começou a vir problemas de saúde também, ganhei um quisto na cabeça, tinha um problema hormonal que os médicos diziam que mais tarde poderia não dar filhos. Além dos médicos, a minha mãe chegou a ir procurar em bruxos, cartomantes. A minha mãe chegou a investir muito dinheiro nessas coisas, não é? Porque ela queria o meu bem, ela não sabia mais o que fazer, os médicos não davam solução, eu continuava na mesma. Então a minha mãe procurou, fomos ir a mais do que um, bruxos, cartomantes, tudo o que eles mandavam fazer nós fazíamos. Chegaram a mandar fazer muita coisa e então o desespero era tanto que a gente fazia, mas nada mudava. Conheci o Vitor com 15 anos, começámos a namorar, namorámos durante 7 anos. Os problemas que eu tinha vieram para o namoro, porque devido a eu ser tão nervosa, tão estressada, acabava por ser ele também a padecer um pouco desse. Eu era muito descontrolada, eu tinha assim dupla personalidade. Nós hoje combinávamos, amanhã vamos passear aqui, amanhã vamos passear ali, mas de repente eu virava completamente e já não queria ir a lado nenhum, e já estava chateada, e ele já não sabia o que é que havia de fazer, e às vezes já ia embora sem a gente se falar, e foi assim durante 7 anos. Então, desde os meus 12 anos, eu passei a ser um jovem triste. Até então, eu era um jovem feliz
E dos meus 12 anos para a frente comecei a ser um jovem triste. Por ver os meus colegas na droga, e eles terem aqueles momentos de alegria, de felicidade, então eu pensando que, me envolvendo nos vícios como ele, que eu iria me tornar um jovem feliz também. E então foi quando eu comecei a encaminhar para o tabaco, a seguida do tabaco fui para o álcool e até que cheguei à droga, a fumar AX e experimentei cocaína. Até que pensei em me matar, apenas pensei, nunca tentei, mas pensei em matar porque era também a tristeza, a angústia, porque eu não tinha explicação de essa tristeza e essa angústia estar dentro de mim, porque não tinha uma explicação para isso. Então foi assim a minha juventude, até que aos meus 15 anos conheci a minha esposa e então foi quando nós nos conhecemos e eu com esses vícios e juntamente com os problemas que ela já tinha, então a gente teve um namoro com problemas, não é? Porque eu viciado e ela com os problemas que ela tinha, ou seja, nós os dois acabamos por não nos entender. E depois a gente, claro, chegou a um ponto de passarmos às vezes 2, 3 dias sem conversarmos, não trocávamos mensagens, ou não ligávamos, ou seja, foi um relacionamento assim complicado. Os problemas no namoro mantinham-se, mas ainda assim a gente decidiu casar, achando nós que vai mudar, vamos casar, que vai mudar, vamos começar a conviver os dois e vamos nos conhecer melhor, até que conhecemos a Igreja Universal, porque aí percebemos que depois de tantas portas, que vamos lá ver se esta vai resultar. E graças a Deus, quando chegámos na igreja, começámos a frequentar as reuniões, a obedecer ao que nos era orientado e sim, aí começou a haver a transformação. Sim, nós também fizemos algumas reuniões da terapia do amor e então nós lá aprendemos a saber lidar um com o outro, porque somos duas cabeças diferentes, duas pessoas diferentes, com dois pensamentos diferentes, então aí começámos a saber lidar um com o outro, lá está, a ter um relacionamento um com o outro, a conhecer melhor um o outro, porque até então eu só queria saber de mim e ela dela, então aí nós fomos nas palestras entendemos que nós tínhamos que ser os dois um só, então foi quando a nossa vida começou a mudar. Passámos a entender que o Espírito Santo seria o ponto principal de tudo isso. Porque lá está, depois de participar na terapia do amor, fui percebendo essa mudança no meu interior e aí já seria o processo do Espírito Santo em mim, não é? A tristeza, o vazio que eu carregava, isso já não precisava, já não carregava mais isso. Aquilo que eu precisava para ter paz, eu percebi que isso já não era necessário porque o Espírito Santo preencheu o vazio, preencheu o buraco que eu carregava dentro de mim, os pensamentos de morte, de me matar, isso desapareceu porque eu passei a entender que o Espírito Santo era tudo para mim. Eu antes não me valorizava, não? Eu olhava no espelho, eu via-me com complexo de inferioridade, então eu comecei a me valorizar, a entender que Deus me escolheu, então aí sim eu comecei a ser diferente. Então, com o Espírito Santo tudo mudou. Ele é o centro de tudo. O meu interior passou a ter paz. Aquela jovem nervosa, agressiva, já não existia mais, deixou de existir. No meu casamento já passou a ter paz, harmonia, entendimento. Eu também vi a mudança na minha esposa. Ver ela uma esposa diferente, uma esposa que já dá para conversar, que nós vamos de férias hoje e a gente vai, decide para onde ir e então vamos, não temos problemas nenhuns, não há aquele retorno dela para onde vamos, não. Nós temos uma filha com 9 anos, há entendimento, a gente conversa, tem diálogo. Eu já não tenho mais depressão, hoje eu durmo, hoje eu já não sou aquela pessoa nervosa. Hoje eu já não tenho problema de saúde, que eu tinha alguns problemas de saúde, hoje já não tenho. Hoje eu tenho trabalho, já estou a trabalhar nesta área há 10 anos. Já não me dá mais crises,
Já não sou despedida por estar sempre a faltar ao trabalho. Eu, particularmente, eu sou um jovem feliz, já não há mais tristeza, não há mais angústia, não há mais vícios. Hoje sou um jovem realizado. A verdadeira felicidade, ela está dentro de mim. É uma bênção, não há palavras que descrevam. Hoje eu digo que a minha casa é um cantinho do céu. Hoje eu reconheço que se eu não tivesse conhecido a Deus, a minha vida não estaria da forma que está. Então, hoje eu sou grata por conhecer o trabalho da Universal, hoje eu sou grata por ter conhecido esse Deus que transformou tudo. Veja que interessante, né? Só houve uma reconstrução da família, do relacionamento, do casamento da Luciana e do Vitor, quando ambos, cada um do seu lado, se reconstruíram, se curaram, sabe, tiveram o seu interior completamente transformado. Talvez é isso que você precisa, você necessita tirar esses cacos de um coração magoado, triste, decepcionado, frustrado e receber um novo coração. Receber um interior totalmente diferente deste que você tem tido, que você tem carregado. Por isso, tome uma decisão. Houve um dia que a Luciana e o Vitor, eles aceitaram o convite de chegar até a terapia do amor, de seguir as orientações, os conselhos, participaram das palestras e como eles mesmos confirmam através do Espírito Santo, o Espírito do amor, cada um foi reconstruído por dentro e hoje o relacionamento, o casamento foi restaurado. A família é feliz, você vê no rosto deles que há sim uma alegria verdadeira. E se você quer o mesmo, então eu quero lhe propor já um desafio. Antes, eu quero que você prepare em suas mãos um copo com água ou uma garrafa com água e voltaremos em seguida orando, intercedendo por você, pela sua família e lhe falando o que você pode fazer para que aconteça consigo o que aconteceu com a Luciana e com o Vitor. Entretanto, ouça essa pequena chamada falando da palestra para as pessoas quebradas por dentro e mais esse resultado da terapia do amor. Todos nascemos com sonhos, planos que pareciam claros, em que o futuro em algum momento fazia sentido. Risos, família, amigos, memórias boas. Momentos que guardamos como prova de que um dia houve felicidade, mas ninguém atravessa a vida ileso. Uma palavra dita, uma ausência que doeu mais do que um grito, uma expectativa que não se cumpriu. As dores de ser afetado por quem confiou. As marcas que ninguém vê, mas que pesam todos os dias. Muitos seguiram em frente, mas apenas seguir em frente não é o mesmo que estar inteiro. Pessoas quebradas não são fracas, são pessoas que aguentaram demais em silêncio. E talvez você, hoje, seja essa pessoa. Por isso, pare, olhe para dentro e tome a atitude certa para se reconstruir. Participe nesta quinta-feira da palestra especial Pessoas Quebradas. Terapia do Amor, o tratamento para quem está cansado de apenas sobreviver. Nós passamos por situações muito complicadas, no qual a gente brigávamos muito, não havia entendimento. E vindo às palestras, participando, foi gradativamente, nós tivemos um conhecimento, um entendimento, a gente foi praticando e, claro, teve a mudança, a diferença, né? É que nessas reuniões eu aprendi que nós temos que olhar para nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar no parceiro, deixa de ver aquilo que nós precisamos mudar. E qual a importância não só destas reuniões, mas das reuniões em geral da Universal para a transformação nas famílias? É fundamental, porque aqui é uma escola. E se nós vimos e praticamos aquilo que tem ensinado, há uma diferença, né? Como, por exemplo, nós tínhamos muito problema de lidar um com o outro, mas vindo, aprendendo, praticando, há uma diferença, não tem como. Qual o conselho que dá a quem está a enfrentar problemas na sua família e ainda não conhece o trabalho da Universal?
Eu diria que não custa nada tentar, porque ninguém gosta de viver numa família com problemas, brigas. Ninguém quer. Nenhum casal que se ama de verdade quer passar por isso. E aqui eu encontrei a solução para a minha vida sentimental. Eu creio que qualquer pessoa que vem cá à procura dessa mudança encontrará. E essas palestras sobre pessoas quebradas, elas continuam. E se você precisa reconstruir o seu interior, restaurar o seu interior, está aí a oportunidade. Eu vou falar mais sobre isso já já, mas antes, se você tiver em mãos um copo com água, uma garrafa com água, pegue, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento em oração nós intercedemos por todas as pessoas que acompanham o programa de Luxemburgo de hoje. E eu sei que tem pessoas desesperadas, pessoas que o casamento já está terminado, acabado, pessoas que estão tendo pensamentos até de acabar com a própria vida. Meu Deus, que esta oração chegue até essa pessoa como um remédio, que venha curar, que venha tirar a dor, o sofrimento, a tristeza, o desespero. Meu Pai, abençoa esta água e quando esta pessoa beber, que ela perceba uma diferença, que ela tenha força para lutar e para sair desse marasmo. Em nome do Senhor Jesus, beba com fé da sua água. Respire fundo e diga graças a Deus. E o desafio que eu quero propor a você é o seguinte: pegue a sua vida quebrada, destruída, pegue o seu casamento que já não tem mais jeito aos olhos humanos, traga ele hoje, quinta-feira, e você vai aprender o que fazer para que, primeiro, o seu interior seja restaurado e, de maneira, objetiva, você também veja a mudança do lado de fora, no relacionamento com o cônjuge, com a pessoa amada. Você não quer uma mudança para a sua vida? Então, faça algo que talvez você nunca fez. Mude de posição, mude de atitude, coloque de lado preconceitos. Eu não vou aí porque a minha religião é essa e aquela. Nós não estamos propondo a você uma troca de religião, mas que você pare de sofrer, que você não veja mais a sua vida assim, quebrada, despedaçada, destruída, que você veja a sua vida totalmente restaurada. Hoje, quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês de março, às 19h30, aqui em nossa sede nacional, número 4, Place de Estrasburgo, você poderá participar gratuitamente da palestra da Terapia do Amor, tá bom? O nosso programa fica por aqui. Se você quiser falar conosco ou quiser mais informações, mais 352-661-483-761. Que Deus lhe abençoe, uma ótima continuação. Casar, sim ou não? Firmar um compromisso com alguém, será que ainda vale a pena? Estamos juntos já há tanto tempo, já não vale a pena casar. Estas são ideias vagas que pairam na cabeça de muitos casais. Consideram que o casamento é importante sim, mas que já não tem o peso de outrora. Mas quem pensa desta forma desconhece por completo a importância desta celebração, sobretudo desta benção. E sabe porquê? Porque quando há fé, o casamento deixa de ser apenas um acordo humano e passa a ter um alicerce firme e duradouro. E dessa forma, a celebração de Casamentos 2026 surge como uma oportunidade para todos os casais que querem colocar a união diante de Deus, alinhar a vida conjugal e fortalecer o relacionamento por inteiro. Há razões, muitas, mas tome nota nas seguintes: receber a benção e proteção no altar. A celebração dos casamentos trata-se de uma oportunidade do casal consagrar a sua união no altar de Deus. E essa decisão não advém apenas do momento ou da decisão, mas sim de receber a proteção divina e a direção espiritual necessárias para enfrentar todos os desafios do dia-a-dia. Organização conjugal. Estar juntos, viverem juntos, casados até pelo civil há muito tempo. Há casais que estão nestas situações. Por isso mesmo, esta celebração é para casais que desejam oficializar o compromisso, regularizando assim o casamento perante as leis e diante de Deus, trazendo paz de consciência.
ordem na vida familiar e segurança para o futuro. Um outro motivo importante de fazer parte desta celebração é, obviamente, a oportunidade do casal fortalecer a relação. Para muitos, será até uma renovação de votos em que é feita uma blindagem no casamento, priorizando o que realmente importa, a base espiritual e o amor inteligente. Este compromisso auxilia a que a dúvida nunca permaneça, que até os sentimentos instáveis deem lugar à decisão diária de cuidar, de respeitar e de investir na relação. A celebração dos casamentos irá realizar-se no dia 30 de abril, uma data que já faz parte do calendário de muitos casais. Se você tem interesse em participar, inscreva-se.